Olá galera, sejam todos bem-vindos a esta videoaula de matemática. Na aula de hoje vamos ver algumas dicas da atividade número 2 sobre relações trigonométricas. É uma continuação do que fizemos na semana passada. Essa atividade se encontra na página 20 da apostila número 2. Caso tenha alguma dúvida, procure o professor no horário de atendimento do plantão. Essa atividade, da mesma maneira como fizemos nas semanas anteriores, vai se encontrar na aba Avaliações. Como já dissemos, essa ferramenta ela é mais fácil de trabalhar porque não precisa enviar nenhum anexo. Você vai responder pelo próprio teste da ferramenta Avaliação. Desejo a todos uma boa aula e qualquer dúvida, estamos à disposição. Nas semanas anteriores, nós vimos nas videoaulas o que é o seno, o cosseno e a tangente. Na página 16 da apostila, nós temos uma relação, uma tabela, que vai mostrar o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 1 a 89 graus. Normalmente, caso o exercício peça algum ângulo específico, normalmente virá indicado os valores do seno, cosseno e tangente para aquele determinado ângulo. Porém, existem alguns ângulos que são notáveis e que possivelmente não venham no exercício os seus valores, pois eles são fáceis de decorar, como por exemplo, seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus. Lá no YouTube nós temos vários vídeos de professores ensinando com música a construir esta tabela. Eu vou deixar como anexo na plataforma e vou enviar no grupo para vocês o vídeo de algum professor ensinando a construir essa tabela com música. O exercício 4 diz assim: em cada um dos triângulos retângulos a seguir, determine o valor de x. Nesta figura temos um ângulo de 30 graus, a hipotenusa que mede x e o cateto oposto que mede 3 centímetros. Para poder saber qual das três fórmulas devemos usar, se seno, cosseno ou tangente, vamos fazer primeiro uma pergunta. O que sabemos do enunciado? Sabemos que o ângulo é de 30 graus, que o cateto oposto mede 3 centímetros e queremos determinar a hipotenusa. Portanto, sabendo destas três coisas, nós podemos deduzir que vamos usar a fórmula do seno. Por quê? Porque a única fórmula que relaciona cateto oposto e hipotenusa é a do seno. Então, vamos usar o seno de 30 graus, que vale meio. A equação é seno de alfa igual cateto oposto dividido por hipotenusa. O seno de alfa vai ser o seno de 30 graus, porque o ângulo é de 30 graus. O cateto oposto vamos substituir por 3, porque é a medida que ele vale. E a hipotenusa, como queremos determinar, vai ser o x. No slide anterior, nós vimos que o seno de 30 graus é a mesma coisa que meio. Portanto, vamos substituir seno de 30 graus por meio. Vamos ter uma equação meio igual 3 dividido por x. Para dar continuidade, vamos resolver da mesma maneira como resolvemos a regra de 3. Temos valores conhecidos e precisamos determinar o valor desconhecido. Basta resolver esta equação. No exercício B, nós temos um ângulo de 60 graus, nós temos um cateto oposto a esse ângulo de 60 graus, que mede 2 raiz de 3, e nós temos um cateto adjacente a este ângulo de 60 graus, que mede x. Vamos pensar, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, qual das três relações trigonométricas que relacionam cateto oposto e cateto adjacente? A única que relaciona cateto oposto e cateto adjacente
é a tangente. Então, vamos usar a tangente de 60 graus, que vale raiz de 3. Vamos substituir a tangente de alfa por tangente de 60 graus. Por quê? Porque o valor do alfa é 60 graus. A tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. O cateto oposto vale 2 raiz de 3 e o cateto adjacente a medida que queremos descobrir. Então, ele vai ser o x. A tangente de 60 graus, nós já sabemos o valor, que vai ser raiz de 3. É o valor que se encontra na tabela que vimos no começo do vídeo. Então, raiz de 3 igual 2 raiz de 3 dividido por x. Agora que chegamos no final da conta, precisamos determinar o valor do x. Para isso, precisamos resolver a equação como fizemos nas outras vezes. O x está dividindo, vai passar para o primeiro membro fazendo a operação contrária, e assim por diante, até determinarmos o valor do x. No exercício C, nós temos um triângulo retângulo com um ângulo de 45 graus, um cateto adjacente que não sabemos a medida, vamos chamar de x, e uma hipotenusa que mede 4 centímetros. Essas são as informações que nós sabemos do problema. Agora vamos pensar, qual a relação trigonométrica que nós vamos usar? Entre seno, cosseno e tangente, a única relação que tem cateto adjacente e hipotenusa é a cosseno. Portanto, vamos usar o cosseno de 45 graus, que vale raiz de 2 sobre 2. Vamos usar a relação cosseno de alfa igual cateto adjacente dividido por hipotenusa. Como o alfa mede 45 graus, no lugar de cosseno de alfa, vamos escrever cosseno de 45 graus. No lugar do cateto adjacente, vamos colocar o valor x, pois não sabemos quanto mede o cateto adjacente. No lugar da hipotenusa, vamos colocar o valor 4. O cosseno de 45 graus, como vimos no início do vídeo, vale raiz de 2 sobre 2. Portanto, vamos fazer essa substituição. Depois de ter feito essa substituição, vamos resolver como resolvemos uma equação normal, passando o que está no segundo membro para o primeiro membro fazendo a operação contrária, e assim conseguimos resolver esta equação. Chegamos ao final desta aula. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha ficado com relação à atividade, procure o professor no horário de atendimento do plantão, segunda, terça, quarta e sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Lembrando também que a atividade vai se encontrar na aba Avaliações. Desejo a todos bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até mais!